Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Ontem, dia 28 de agosto de 2020, nós perdemos Chadwick Boseman, o ator que eternizou T'Challa, o rei de Wakanda, o eterno Pantera Negra, para o câncer. Mais um guerreiro que a gente perde para o câncer. E eu fiquei muito sentida, fiz os posts que eu deveria ter feito como criadora de conteúdo, mas não consegui desenvolver muito a conversa sobre o que aconteceu. E, obviamente, estava abalada, emocionada, porque, primeiro, a gente não sabia, né, que ele estava passando por tanta coisa. E, segundo, pela perda repentina de uma pessoa tão jovem e ainda tão no meio da sua luta, sabe? No meio da construção da sua própria história. Pelo menos é assim que nós, seres humanos, pensamos. Que a história foi interrompida e que a luta foi interrompida. Quando, na verdade, a gente já chega aqui com uma grande missão na Terra, né? E talvez a dele só tenha sido concluída realmente de forma brilhante e muito bonita. Eu tô bastante mexida ainda. Eu escrevi um texto que eu queria muito compartilhar com vocês. Eu escrevi ontem mesmo. Depois, um pouco que eu recebi a notícia, eu parei um pouquinho e escrevi. E como o Panda fala, as melhores artes são aquelas que vêm das nossas melhores emoções. E eu acho que não é um sentimento de dor e sofrimento que eu tô, sabe? É um sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de viver e ver Chadwick Boseman atuando e dando o melhor de si na sua própria missão. Então, queria compartilhar com vocês a minha leitura aqui sobre o texto que eu fiz. E ele tá aqui, então eu vou ficar bastante assim, lendo pra cá, porque eu não vou conseguir ler ele pra vocês. Preciso de foco. Eu não vou conseguir ler assim. Então, eu vou ler, ele tá aqui. E eu queria muito que vocês embarcassem comigo na história de uma pessoa que vai ser muito importante, que já foi muito importante e que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Vai ser um ponto, um marco muito grande na história de milhões de pessoas do mundo inteiro. Então, bora comigo que eu vou ler pra vocês. Ancestralidade, espiritualidade e força de vontade. Chadwick Boseman foi muito mais do que um ator, um aspirante a diretor ou qualquer outra profissão que ele tenha colocado em um formulário de hotel na hora do check-in. Ele nasceu na Carolina do Sul, um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Em entrevistas, Chadwick chegou a comentar que viveu em uma vila com a sua família que era muito grande e que por isso ele tinha um senso de pertencimento diferente de outras crianças da sua região. Ele sempre quis estudar e conquistar o seu espaço no mundo. Ele prestava concursos de faculdade e nem ao menos podia pagar. Nessa, ele acabou passando para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, mas sem orçamento para bancar o curso, acabou buscando alternativas. Por intermédio da atriz Phylicia Rashad, que é a esposa de Cosby em The Cosby Show e ex-professora de atuação do Chadwick Boseman, Denzel Washington tomou conhecimento das suas dificuldades e investiu na carreira dele. Anos depois, Chadwick Boseman convidou Denzel para a pré-estreia de Pantera Negra em Nova York e foi até o astro para agradecer o seu investimento e fé no futuro que só ele sonhava até então sozinho. A primeira grande virada na sua carreira veio em 2013, quando protagonizou 42, A História de uma Lenda, a cinebiografia do pioneiro do beisebol Jackie Robinson, o primeiro jogador negro a entrar na liga principal do esporte. Curiosamente, nesse momento em que o papel apareceu, Chadwick estava pensando em mudar de carreira e se tornar diretor, porque ele achava que não estava dando muito certo como ator. Em 2016, ele fez o filme Deuses do Egito, e o racismo se tornou o tema principal da sua trajetória pessoal e profissional. A produção do filme foi acusada de escalar atores brancos como egípcios, e ao ser perguntado sobre isso em uma entrevista, Chad não passou pano. Abre aspas. Quando me abordaram com o roteiro do filme,
eu rezei para que essa polêmica acontecesse. E eu sou grato que aconteceu, porque na verdade eu concordo com ela. Não se faz filmes de 140 milhões de dólares estrelados por negros e pardos. Fecha aspas. Ele sabia que a sua resposta poderia prejudicar a sua ascensão em Hollywood. Pensando na Hollywood tradicional, que dependia do glamour branco para vender os seus milhões de dólares desejados. Mas ao contrário de tudo que imaginou, o seu posicionamento ajudou a mudar o jogo. Suas palavras encerraram a tradição do embranquecimento do cinema americano. Ou, pelo menos, abriu os olhos para a indústria milionária e deu voz aos que aceitavam a regra do não pertencimento como padrão. Em 2017, Chadwick Boseman se tornaria T'Challa, o rei de Wakanda, e o primeiro lendário herói da Marvel negro a ganhar um filme solo. Chadwick contou em entrevista que fez amizade com um segurança no estúdio da Austrália quando filmava o filme Deuses do Egito. E sem nunca mencionar o Pantera Negra, ganhou do novo amigo uma revista do super-herói com um recado de que ele seria o Pantera Negra. Tempos depois, num tapete vermelho em Zurique, ele recebeu uma ligação com a proposta da Marvel e aceitou na hora. Para construir o rei de Wakanda, Chadwick Boseman empregou o sotaque africano em seu personagem. Segundo ele, isso era fundamental para reforçar a ideia de que ele não havia se curvado ao colonialismo, ou seja, não havia sido educado na Europa, como a maioria das pessoas pensaria de um rei africano. Chadwick repetiu algumas vezes, abre aspas, colonialismo é o primo da escravidão. E eu queria estar completamente certo em não contribuir com essa ideia de que T'Challa estudou na Europa, porque isso seria contra tudo que o Wakanda é. Ela deveria ser a nação tecnologicamente mais avançada do planeta. Fecha aspas. O sotaque que ele fez, ele aprendeu durante a gravação de King, uma história de vingança, thriller em que viveu um personagem sul-africano. Abre aspas. Em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Fecha aspas. T'Challa fala isso em Pantera Negra. E de alguma forma sua história, sua forma de lidar com o seu povo, sua paixão pela família, sua fé nas mulheres do seu reino e principalmente o seu legado, ficariam para sempre na mente de milhões de pessoas do mundo inteiro. Pessoas negras, sim, majoritariamente. Porque, como eu disse, essa era a primeira vez que um rei poderoso, africano, independente, inteligente, tomava as rédeas da situação pertencimento e espalhava sementes de eu existo pelo mundo inteiro. Quando perguntado sobre viver um personagem negro criado por pessoas brancas, Stan Lee e Jack Kirby, Chadwick disse que nada disso importava, que eles tinham a mente aberta. Pantera Negra foi criado em 1966, em meio à luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. Abre aspas. Os melhores criadores são aqueles que criam coisas que continuam a gerar novas coisas. Fecha aspas. Ele disse isso em um discurso, uma certa vez. E é isso. Pantera Negra, em 1966, em 2017 e para sempre, ecoará em nossas mentes e nas mentes de milhões de crianças negras que aprenderão que os seus lugares podem ser de brilho e de sucesso. Obrigada, Chad, por tudo. Sua missão como rei de Wakanda começou em 2017, um ano depois de você ter iniciado sua luta pessoal contra o câncer. Você foi gigante para milhões de pessoas e para si mesmo. Sua luta jamais terá sido em vão. Sua missão era uma só: empoderar. Não apenas homens negros, mas também mulheres negras, que buscam pertencimento de existir há milhares de anos e foram apresentadas no seu filme como guerreiras imbatíveis e cientistas incomparáveis. Chadwick nos deixou no dia 28 de agosto de
de 2020. Há 57 anos, nesse mesmo dia, Martin Luther King marchava com ativistas por direitos civis e anunciava que havia tido um sonho. Chadwick nos deixou em 2020. Há menos de 6 meses, os protestos antirracistas e contra a violência da polícia americana tomaram conta dos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd. Por 4 anos, Chadwick Boseman lutou sozinho sua batalha pessoal, mas não deixou de usar a sua voz em momento nenhum para lutar por milhões de pessoas e mudar o mundo inteiro. Sua história e o sonho de Martin não podem ter sido em vão. Obrigada, Chad. Obrigada por tudo. Continuaremos o seu trabalho em todos os momentos que tivermos oportunidade de ecoar a sua voz. Hoje, amanhã e sempre. Wakanda Forever. Obrigada por ter assistido até aqui.